Maria, Maria, andou uma certa magia, uma força que nos alerta. Olha, a minha história política ela começa junto com o PT. No início da década de 80, quando fundaram o Partido dos Trabalhadores, que se deu com a organização dos trabalhadores no ABC, as grandes greves que saíram em São Bernardo, liderada pelo Lula, né, pelos dirigentes sindicais daquela época. A igreja também tinha um movimento forte, né, das pastorais, das comunidades eclesiais de base, e também, naquele momento, né, os intelectuais que começavam a voltar para o Brasil, né, um clamor pela democracia, para que se, né, acabasse com aquele regime autoritário, aí deu origem ao Partido dos Trabalhadores. Eu me identifiquei demais com essa proposta e me filiei logo no início. Desde então, assim, nunca parei de militar, né? São 32 anos de militância, estive por várias vezes como dirigente partidária, assumi várias campanhas, tive 2 filhos, né, nesse período, criei os meus filhos, né, junto com as reuniões, com as campanhas, com os movimentos, muita atuação nos movimentos de bairro, enfim, né, eu acho que a história da minha vida se confunde com a história do PT aqui em São Carlos. Olha, a história do PT em São Carlos é a história, né, o momento que o país estava vivendo, quer dizer, com a criação do PT, né, a fundação do PT, a criação da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, foi um momento de muita luta, de muita organização dos trabalhadores. E aqui em São Carlos nós fizemos parte de tudo isso, nós tivemos 2 disputas na oposição metalúrgica, né, foi um momento importante de organização dos metalúrgicos de São Carlos, nós tivemos greve dos têxteis, nós tínhamos um movimento dos trabalhadores rurais, né, dos boias frias, nós tínhamos muita organização dos moradores de bairro, fazendo reivindicação para melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde, a educação, enfim. E o PT acompanhava tudo isso, né, nós participávamos de tudo isso. Tivemos as diretas já, né, foi um movimento muito importante em 84 e o PT participou ativamente, né, desse movimento das diretas já. Então foi uma década, né, a década de 80 foi uma década muito rica, né, onde a gente teve muita inserção, quer dizer, fez muito contato, o PT teve uma vida muito dinâmica, embora a nossa representatividade na Câmara naquele momento ainda fosse pequena, mas mesmo assim, né, a nossa militância era aguerrida e a gente conseguia passar por cima disso e ter uma ação nos bairros, nos movimentos sociais, no movimento sindical, independente do espaço institucional que nós ocupávamos. Então o PT sempre foi muito atuante, desde a sua fundação aqui na cidade, e eu, né, participando disso. Em 84 tive minha filha, lembro certinho que nós estávamos acompanhando a votação das diretas, né, nesse movimento. Eu comecei a passar mal, no enjoo, falei, nossa, acho que eu estou muito cansada do movimento, né? E aí vai ver, era grávida, né? Então foi um momento em que eu confundi e achei que eu estava assim, com um desgaste físico de estar atuando nas diretas já, e na verdade eu estava no início de gravidez. Então isso mostra, né, como a história da gente e a história do partido, elas se misturam, né? Então foi uma década muito rica, muito importante, que deixou muita saudade. Já na década de 90, o PT continuou, né? Nossa vida continuou, assim, com toda essa atuação, mas para mim, assim, eu acho que eu passei a ter um papel mais importante, a assumir mais responsabilidade. Em 92 eu fui candidata a vice-prefeita e foi um momento também que se misturou muito com a minha vida. Eu tinha acabado de ter meu 2º filho, eu estava amamentando e foi uma campanha bem diferente, porque eu tinha que conciliar a amamentação, as reuniões, as discussões que nós tínhamos na sede de programa de governo. Então isso, né, foi muito, não complicado, né, mas foi muito interessante, assim, e o mais legal é você contar com a solidariedade, né, então às vezes estava numa reunião, eu tinha que sair para ir dar mamar ou para pegar o nenê, e o pessoal parava a reunião e voltava, então acho que teve muito companheirismo nesse momento. Eu acho que isso é extremamente importante para você conseguir dar conta, então contar com a solidariedade dos companheiros. Em 96, aí eu fui candidata a prefeito, aí eu acho que para mim foi um mar, né, porque fui candidata a prefeita, tive uma votação expressiva, né, acho que o PT naquele momento apareceu para a cidade, eu acho que a eleição, né, a campanha de uma mulher, a candidatura de uma mulher, e a gente colocava muito isso, né, a questão das mulheres ocupando os espaços públicos.
Então foi um momento muito rico para o PT, um momento muito importante para o PT e para mim também. Né? Depois tivemos também o movimento Fora Collor, que o PT também teve aqui uma destacada atuação. Então também foi uma década bem rica, assim, né? Para mim, em especial, foram anos assim que eu tive várias campanhas seguidas e campanhas importantes, né? Principalmente a candidatura majoritária. Né? E aí eu acho que a partir daí, né, o PT se alavancou. Em 98, quando fui candidata a deputada estadual, né, o companheiro Newton foi o candidato a vice-governador com a Marta Suplicy, que qualificou para ser o nosso candidato a prefeito em 2000, e eu acho que é isso, a história do PT ela se divide antes e depois de 2000. Eu acho que antes, né, nós tivemos muito mérito, tanto nos movimentos que participamos, né, nas campanhas que fizemos, né, tivemos muita seriedade no nosso trabalho para poder, em 2000, nos apresentarmos para a sociedade e eleger, então, o nosso primeiro prefeito. Eu acho que a partir daí, então, a história de São Carlos, ela muda, né? Eu acho que a qualidade de vida da população melhora, né, a partir dos nossos governos. E aí vem a década de 2000, eu assumi o meu primeiro mandato, eu fui naquele momento a vereadora mais votada da história da cidade. Né? Assumi o meu primeiro mandato, foi um mandato muito difícil, né? Eu tive um papel muito importante na Câmara, na articulação política para dar sustentação para o governo. Naquele momento nós não tínhamos maioria na Câmara, nós tínhamos, né, não tínhamos maioria dos vereadores. Logo que assumimos, uma oposição muito acirrada, né? Então foi um mandato onde ele teve uma atuação muito institucional, assim, na defesa do governo, participando das comissões importantes na Câmara. Enfim, eu acho que foi um momento importante, né? E a partir do segundo mandato nós já passamos a ter maioria na Câmara, né? O segundo governo do prefeito Newton Lima. E, enfim, e depois daí, né, depois disso, né, foi meu segundo mandato, tive uma atuação muito forte também, sempre tive esse perfil na defesa dos direitos do cidadão, né, sempre tive muito engajamento assim, com os movimentos sociais, sempre tive muita atuação. Meu mandato atendia muito as demandas e as reivindicações dos bairros. Eu acho que o perfil do meu mandato é principalmente nessa área de cidadania. Então tivemos movimentos importantes no município que eu acho que fiz parte e me orgulho disso. Tivemos o início do movimento LGBT, que hoje é um dos movimentos mais importantes que temos no município. Acompanhamos o assentamento Santa Helena, que hoje também é um assentamento que está muito avançado, já muito estruturado. Então são sementes que a gente plantou lá atrás e que hoje, né, mesmo não estando na Câmara, eu vi que o trabalho que eu iniciei foi importante, que hoje assim, deu fruto. Né? E acho importante hoje, né, a minha candidatura e a volta para a Câmara. Eu acredito assim, eu gosto muito disso. Eu acho que o vereador, ele é o político que está mais próximo da população. Então eu estou com muita vontade de voltar para dar continuidade. Eu acho que para dar continuidade ao trabalho que eu iniciei de representatividade, um trabalho sério, né, onde eu possa de fato representar, né, aquele indivíduo que está no bairro, que sofre algum preconceito, discriminação. Eu acho que isso é importante. É importante, né, que ele tenha uma voz na Câmara que fale por ele, entendeu? Que grite, né? Não só fale, porque algumas vezes eu tinha que falar muito alto, quase que gritando na Câmara contra a opressão, contra a discriminação, contra o preconceito. Eu acho que todo cidadão tem que ser feliz. E eu acho que as pessoas que se propõem a ocupar os espaços públicos e a representar a população tem que estar disposto, sabe, a levantar a voz, a ir para frente, a ir para cima. E é isso que eu me proponho a fazer, é isso que eu sei fazer, é isso que eu aprendi nesses 30 anos, entendeu? Principalmente se você assume um cargo público, quando você representa, você tem uma representatividade, você não pode ter medo, você não pode, né, se acomodar, não pode se acovardar, você tem que, tem que ter a sua voz falando por quem precisa, por quem necessita disso. E é por isso que eu quero voltar para a Câmara para dar continuidade a esse trabalho que a gente começou, né, e estou muito empolgada com isso.